Olá, senhoras e senhores, meus alunos antigos, novos e futuros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos estudar topologia da reta. Essa aula faz parte de uma série de aulas da disciplina de análise na reta. Venha comigo, bora resolver. Então vamos lá, topologia. Que é isso, professor? O que significa isso? Topologia é um ramo da matemática, um pedacinho da matemática. É um campo da matemática. E o que faz a topologia? Ela desenvolve como estão colocadas classes de conjuntos e subconjuntos dentro de um conjunto maior. Então, eu vou escrever isso aqui, né? Topologia é um campo, ramo, pedaço, como você queira escrever. Vou escrever campo, tá? É um campo da matemática. É um campo da matemática. Em outras palavras, eu quero dizer que a topologia, ela trata de distâncias, tudo dentro da reta, né? Distâncias entre números, entre pontos, limites, vizinhanças, essas coisas. Que o objetivo é descrever como estão colocadas, que objetiva descrever como estão colocadas ou colocadas, implantadas, é uma palavra aqui similar. Coloquei colocadas é uma palavra comum, né, de entendimento mais acessível. Determinadas classes de subconjuntos, determinadas classes de subconjuntos determinadas classes de subconjuntos de um conjunto maior, né? De um conjunto maior. Esse conjunto maior aqui, ele é chamado de espaço topológico. Chamado de espaço topológico. O que seria o espaço topológico? É onde está valendo essas propriedades. É um conjunto grande, é onde lá dentro desse conjunto nós vamos trabalhar vários conceitos, operações. Aí esse espaço todinho a gente chama de espaço topológico. Espaço topológico, eu vou botar assim, ó, no qual estão, no singular, está definida uma noção de proximidade. Uma noção, calma lá, eu vou ficar menor com isso aqui. Uma noção de proximidade. Essa noção de proximidade quer dizer exatamente isso. O quanto um número x está próximo de outro número y. Isso aqui é proximidade. Qual é a noção de proximidade? No qual está, aqui é singular, tá? Mais básica que a gente conhece, a noção mais básica é a norma ou distância. Lembra quando você faz assim, ó, a norma de x menos y, o módulo de x menos y? E aí, professor, é norma ou é módulo? Tanto faz. Depende do espaço que você está trabalhando. Como a gente está aqui na reta, né? Pode chamar de módulo. Quer dizer, a norma na reta é o módulo.
Então, módulo de x menos y quer dizer a distância entre x e y, né? A distância. Aqui ela ignora a questão de sinal positivo e negativo. Ela está medindo uma distância. Então, uma distância vai ser sempre positiva. Por isso que a gente coloca o módulo. Então, isso é... A topologia começa por aí, viu? Define uma métrica. Define aqui uma... Quando você vai medir um terreno, você define... Melhor, já está definido, né? Você vai usar um metro como referência, né? Não importa o objeto. Se é uma trena, vai ser 1 metro. Se é uma fita métrica, metro. A unidade de medida é o metro. Ela está definida para medir aquilo aí. Pois bem, no espaço topológico, quando eu digo noção de proximidade, é essa ferramenta que a gente vai usar. Módulo, que a gente mais usa. Quando o espaço muda, a gente chama de norma, dependendo do espaço. Por aí vai, tá certo? Nesse caso aqui, nós vamos explorar o módulo. O módulo é nossa noção de proximidade. Por quê? Porque nós estamos na reta, tá? Vale a pena eu colocar aqui, ó, topologia em R. E o que é R? É a reta. Reta real. Quer dizer, só R, R1. Só a reta. Tá certo? Beleza, então, outra coisa importante aqui, ó, usaremos, botar até um marcador, ó, usaremos a geometria da reta, geometria da reta, geometria da reta. Da reta R, né? O que eu quer dizer com isso? Vamos usar a geometria da reta interpretando os números como sendo pontos. Pontos. Importante isso aqui. Então, quando eu disser um ponto, eu quero dizer, na verdade, um número. Tá certo? Então, vou dizer aqui, ó. Daqui para cá, você tem um ponto A, B. Isso aqui são números da reta. A e B são números reais. A, B são reais. Quem são esses números, professor? Qualquer número que está aí na sua cabeça. Qualquer número. Negativo, positivo, fração, potência, raiz, qualquer coisa. Qualquer número. Aí a gente não vai dizer o número, a gente em geral diz um ponto. Mas se você falar número, não está errado não, pode dizer. Mas aqui nós vamos referir como ponto. Então, às vezes falar um ponto, quer dizer um número. Tá certo? Pronto. Fechou. Agora a gente pode avançar. Então, aqui é a noção inicial. Então, a gente pode avançar aqui para a noção mais geral de topologia. Eu vou começar aqui com um conceito importantíssimo, que ele é chamado de limite superior e limite inferior. É importante. Limite superior e limite inferior. Inferior. O número real chama-se ponto. Você pega aqui um número real. Esse número real eu vou chamar ele de x. Por quê, professor? Porque é a velha história. X é um representante. Ele representa qualquer número que você imaginar. Ah, eu quero 3. Pronto, o x é 3.
Eu quero 8, então x é 8. Quero um meio, x é meio. E assim por diante. X é um representante. Número real x chama-se ponto aderente. Vou escrever aqui destacado. Ponto aderente. Número real x chama-se ponto aderente de uma sequência de números reais. De uma sequência de números reais. Ponto aderente de uma sequência de números reais. Eu vou chamar essa sequência aqui AN, tá? A gente estava chamando de AN nas aulas passadas, vamos só continuar. Quando esta possui uma subsequência ANJ, quando esta, quem é esta? Esta sequência possui uma subsequência. Essa subsequência eu vou chamar de ANJ, tá certo? Ó, AN é a sequência, então ANJ, melhorar bem aqui o J, ficou muito em cima, né? ANJ é a subsequência. Aí o que eu exijo aqui? Tal que a característica dela. O limite dessa subsequência ANJ vai ser igual a x. Consequentemente, ao limite da n também, né? Porque a gente viu nas aulas passadas que se a n converge para um certo limite, a nj também converge para ele. E quando o nj vai para o infinito. Certo? Sempre assim. Pegou a ideia aqui, ó. Quando é que um ponto é aderente? Quando uma subsequência converge para ele. Ou quando ele, em outras palavras, quando ele é limite de uma subsequência. Então, vamos lá. O conjunto dos pontos aderentes de uma sequência é o conjunto dos limites de suas subsequências convergentes. Que massa isso, né? É assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Você tem aqui um ponto, que eu estou chamando ele de x. Aí você tem aqui uma sequência ANJ. Essa sequência está convergindo para cá, para esse ponto. Certo? Pronto. Então, esse ponto aqui é chamado de ponto aderente. Ponto aderente. Tem aquela palavra aderir no significado português, né? Adere, aderiu, que é tem o significado de pegar, apregar, pegajoso, e tem o significado de se juntou a. E é exatamente isso. O ponto é aderente, quer dizer, ele cola aqui na sequência. Ele é o limite da sequência. Então dá para fazer uma associação aí, né? Ponto aderente. Mas cuidado, nem sempre o significado matemático da palavra é o mesmo significado literal da língua portuguesa. Nem sempre é assim. Às vezes não tem nada a ver, mas muitas vezes tem muito a ver, inclusive, com a vida real. Eu gosto muito de fazer comparações com a vida real. Ponto aderente. Já vou fazer uma outra comparação. Quando a gente estiver falando de conjuntos abertos, vou fazer uma outra analogia a essa palavra aqui, aderente. Lembra quando você fala assim, os parentes, os aderentes? Pois é, chega lá, não vamos falar disso. Deixa eu falar logo essa noção inicial aqui, que é melhor para nós. Então aqui, ó, observação. Primeira, o conjunto dos pontos aderentes, quer dizer, tem um momento que você tem, não é só um ponto aderente. Pode ter vários. Aqui você pode ter várias subsequências que convergem no mesmo lugar, tá? Você pode ter aqui um ANK, que também converge para X. ANL, né? Subsequências, tá?
converge no mesmo lugar. Aliás, o limite é o mesmo, né? O limite é o mesmo. A gente viu lá no teorema da unicidade do limite. Todas são subsequências da mesma sequência, tá? Beleza. Então, o conjunto dos pontos aderentes de uma sequência é sempre não vazio. O conjunto dos pontos aderentes é não vazio. Quer dizer, você não pode ter um conjunto de pontos aderentes e ser vazio. Vazio quer dizer não ter elemento, tá? Não vai confundir isso com o zero. O zero pode ser sim um ponto aderente. O número zero. Mas o conjunto ele nunca vai estar vazio. Sempre tem que ter alguém lá dentro, certo? E outra, uma sequência convergente possui um único ponto aderente. Uma sequência convergente. O que quer dizer sequência convergente? Quer dizer isso aqui, ó. Quer dizer isso aqui, ó. Limite de AN igual a R, né? Ó, limite de AN igual a L. Eu chamei X aqui, estou chamando L, tanto faz, não se preocupa não, tá? Uma sequência convergente possui um único ponto aderente. Claro, né? Acabamos de dizer, é a unicidade do limite. Como é que ela vai ter dois pontos aderentes, né? Se o ponto aderente é o limite dela, né? Certo? Aí, ó, do que estamos falando aqui? Estamos falando que o ponto aderente é exatamente o limite da sequência. É o ponto que é o limite da sequência. Aderente, que é ponto. Então, como é que ela... O limite é único e ela vai ter dois pontos aderentes? Não pode, né? O limite é único. Esse tal limite é o ponto aderente. Fechou? Outra. Uma sequência que é não limitada não possui ponto aderente. Uma sequência não limitada, ela não possui ponto aderente. E o raciocínio não é difícil. Não possui ponto aderente. Por quê? Veja, vou pegar aqui um exemplo. Essa sequência aqui, ó. N natural. Isso aqui é uma sequência, né? Não? Quem são os elementos dela? São 1, 2, porque é N é número natural. 2, 3, 4, 5, 6 reticências. Essa sequência aqui, N reticência. Ela vai, claro, N está indo para o infinito, né? Aí você veja aqui, ela está indo para onde? Infinito. De novo, é aquela ideia. Infinito não é número. Infinito é uma ideia de uma coisa que não acaba. Portanto, isso aqui não é um número, então não tem limite e, consequentemente, não tem ponto aderente. Então, sequência que não é limitada não possui ponto aderente. Tá certo? Porque aí volta a redundância. Porque ponto aderente tem que ser o limite da sequência. Então, se você tem uma sequência que não tem limite, vai para o infinito. A gente chama de explode, em outras palavras. A sequência explode. Quer dizer, ela vai para o infinito. É inalcançável. Ela não vai aderir em lugar nenhum. Ela não vai ancorar em lugar nenhum. Então, ela não possui ponto aderente, certo? Beleza. Aí agora, vamos lá, um conceito interessante aqui, ó. Pode deixar como observação aqui, vou continuar como observação. Uma sequência N, quando uma sequência é limitada, a N é limitada, certo? A N é limitada, né? Então a gente pode definir aqui o limite dela, limite da sequência.
sequência N é limitada. Aí você diz assim, ó, que a N é limitada e possui o limite superior. É que aquela ideia, a sequência é limitada, quando é limitada inferiormente e superiormente. Possui limite inferior, possui o limite inferior, o limite superior e inferior, é isso? Pronto. Aí esses limites aqui, eles recebem nomes especiais. A gente escreve assim, ó. O limite superior a gente chama limsup de AN, que vai ser igual a um... Ele é o supremo do conjunto dos pontos aderentes. Eu vou chamar de C aqui. Certo? Esse aqui é o superior. E o inferior vai ser limite INF, limite IF, que é só para significar aqui inferior, tá? As primeiras 3 letras, ó, sub, INF, da sequência AN. Aí, de novo, você escreve aqui é o INF do conjunto C. Quem é esse C aqui, professor? C é o conjunto dos pontos aderentes. Conjunto dos pontos aderentes. Aderentes. Por que isso aqui acontece? Tem sequências. Tem sequência que quando os números estão, digamos, desorganizados, misturados, cada ponto dela é um ponto aderente. Por exemplo, essa sequência aqui, ó, 1, 2, 1 de novo, 5, 3, 4, 5 de novo, 3, 2, 1 de novo, 2. Ó, isso aqui é uma sequência. Ela é convergente? Aí é interrogação, a gente... Mas ela é limitada. Cada número desse aqui funciona como um ponto aderente. Quer dizer, é uma sequência desorganizada. Pode chamar aqui de desorganizada. Isso aqui é um caso curioso, desorganizada. É uma sequência que nós não temos interesse em estudá-la. Estou só citando um caso muito fora do padrão, né? Nós não temos interesse, porque o maior interesse são nas sequências que são convergentes, levam para algum lugar, né? É aí onde vem a parte interessante de estudar isso. Beleza? Então, a sequência que não é limitada, você diz que o limite dela é infinito. Pronto. Essa é a ideia inicial que eu queria passar para vocês. Agora nós vamos ver uma definição importante. Definição, vou escrever definição, que é sobre ponto de acumulação. Ponto. Esse aqui é legal, viu? Acumulação. Ponto de acumulação. Vou até destacar ele aqui. Chamar a atenção aí. É uma das definições mais importantes da topologia, é ponto de acumulação. Ó, veja, dado um conjunto S, você pega aqui um conjunto. Começa aqui, tá? Vamos devagar. Dado um conjunto S. Esse conjunto S, ele é um pedaço da reta. Pode ser a reta toda, professor? Pode ser, mas calma lá, bora pegar um pedacinho da reta. Eu peguei um S, que é um pedaço da reta, tá? Um intervalo, em outras palavras, é um intervalo. E dizemos que você vai pegar um certo ponto aqui, ó. Um ponto. Lembra que é ponto? A gente falou ainda agora. O ponto é um número. Você pega um ponto aqui, que eu vou chamar ele de x0, da reta. Ó, não é de S, é da reta. É interessante isso aqui que eu vou falar agora. Você pegou um conjunto S da reta.
Aí eu peguei um ponto de onde? Da reta. Não foi de S ainda, né? Dizendo que um ponto x0s é ponto de acumulação. Acumulação de S. Ó, como assim? Peguei de x0 e agora é de S. É porque S está dentro de R, né? Acumulação de S. Se para cada epsilon maior que zero, se... Lá vem a definição matemática. Para cada... Eu vou fazer o desenho, sabe? Não. Cada epsilon maior que zero, existe um x pertencente a S. Agora o x está em S. Tal que... Aqui é vírgula, tá? Tal que... Se você pegar a distância de x menos o x0, vai ser positiva. E além disso, vai ser menor do que o número epsilon que você escolheu. Em outras palavras, a distância do x para o x0 vai ser muito pequena, cara. Muito pequena. Tão pequena que você pode dizer que é positiva e um número epsilon que você, a sua escolha. Tanto pequeno quanto você desejar. Aí vamos lá, ó, o conjunto dos pontos de acumulação um dos pontos de acumulação é chamado acumulação de S, né? Calma aí. Acumulação de S. De S é chamado de derivado de S. Não tem nada a ver com derivar a função, tá? Derivado de S. E denotado por S'. Não tem nada a ver com derivar nada não, porque a gente nem tá falando de função, né? Denotado por S'. Tá, professor, agora bora lá, bora desenhar isso aqui. O que o cara quer dizer aqui? Quer dizer assim, ó. Pega o intervalo da reta e você pega aberta no 0 e aberto no 1, tá certo? O que é aberto no 0 e aberto no 1? É isso aqui que a gente aprendeu lá no colégio. Ó. Bolinha aberta no número 0, aqui é uma bolinha aberta, e aqui é o número 0. Ó, número 0, bolinha aberta e bolinha aberta no número 1. Fechou? Isso aqui é o intervalo aberto. O U você pode escrever assim ainda, 0, 1, colchete aberto. Isso aqui tudo quer dizer intervalo aberto. Aí, ó, quem é o tal x0 que eu estou me referindo aqui, ó? x0 real. Agora o x está em S. O x0 aqui, ó, pode ser o número 1. O exemplo vai ficar aqui, ó, o x0 é 1. Certo? E quem é o tal do x pertence a S? O x é 0,99. Certo aí, ó? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Você está pegando o x0. Quem é o x0? É 1. 1 está nesse conjunto? Não está. Repare que 1 não está nesse conjunto. Não vá confundir as coisas, ó. 1 não pertence a I. Pode chamar de S, né? Eu comecei chamando de S lá no início. Chama isso aqui de S. O 1 não pertence a S, tá? Mas o 0,99 pertence. Viu aí ó, a diferença? Ó? 1 não pertence porque o intervalo é aberto. Você diz assim, e agora? Quem é que é o ponto de acumulação? É o x ou é o x0? É o x0.
X0 é ponto de acumulação de S. Pronto. Agora aqui, ó, a conclusão daqui, ó. O 1 é ponto de acumulação. Ponto de acumulação. Tá certo? Ponto de acumulação. Agora veja, o ponto de acumulação, ele não precisa necessariamente pertencer ao conjunto. Não precisa, não. E o 0,99, professor? 0,99 é um ponto qualquer de S. Que ele pode até ser ponto de acumulação, mas aqui a atenção está virada para o número 1. E aqui você pode fazer direto a diferença. Ó, x menos o x0, que é quem? 0,99 menos 1. Isso aqui dá uma diferença de 0,01, né? Aí, ó. Isso aqui é menor do que o epsilon. Mas quem é o epsilon? Escolha um epsilon em 0,001. Pronto, já fica menor. Se você escolher epsilon como sendo 0,01, aqui já é menor. Beleza? Então é isso. Isso eu analisei do lado direito. Do lado esquerdo, professor. Do lado esquerdo é o mesmo raciocínio. Ó. Você olha para cá. 0 não pertence a S. Mais 0,01 pertence a S. Não? 0 é ponto de acumulação, viu? 0 é ponto de acumulação. Fechou? Agora vamos só pegar esse mesmo S aí, ó. E vamos escrever assim. Agora, tome S. Agora eu vou fazer assim, ó. Fechou. 0 e 1. Pronto. Que aqui é a mesma coisa você escrever assim, ó. Bolinha fechada, né? Intervalozinho. Ó, 0 aqui. E 1 aqui. Né? Intervalo fechado? Fechado. E você ainda pode escrever assim também, né? Pera aí. Outra maneira de escrever é assim, ó. X menor ou igual a 0, menor ou igual a 1. Tudo isso aqui são maneiras de escrever um conjunto fechado. Eu escrevi aqui em cima no aberto, mas é assim. Ó. 0 menor que x menor que 1. Agora, o 0 pertence, viu? 0 pertence a S. E 1 também pertence a S. E pergunta, eles são pontos de acumulação? Sim. É ponto de acumulação. Ponto de acumulação. E aqui também, ó, é ponto de acumulação. Quer dizer, o ponto de acumulação tem hora que ele pertence ao conjunto. Tem hora que ele não pertence ao conjunto. Quando é que você vai saber? Quando o intervalo for todo fechado, a gente chama de intervalo fechado. Eu vou já mostrar para vocês como é isso aqui, matematicamente falando, analiticamente falando. Ele pertence ao conjunto. Mas quando o intervalo é aberto, ele não pertence ao conjunto. Eu vou já mostrar como é que é esse negócio de aberto e fechado. Certo? Aqui nesse caso você diz que o S' é igual a 0,1 fechado. Para ambos os casos, na verdade, né? Para ambos os casos. S' é quando você coloca todos os pontos de acumulação. Ó, quando eu escrevo só S, veja, o 0 e o 1 não pertencem a esse conjunto. E são pontos de acumulação, eles são. Aí você diz, não, eu quero o conjunto de todos os pontos de acumulação. Pronto, aí você fecha. Fecha o intervalo. Aí você acabou de incluir o 0 e o 1 no conjunto. Certo, minha gente? Certo. Agora uma observação importante aqui. Ó. Note que
Se S da reta, né? Ele é finito, ele tem fim. Começou e terminou. O que acontece aqui, ó? S não possui, vou botar um N bem grande, não possui pontos de acumulação. Acumulação. Como assim, professor? O que é isso? Como assim, né? O subconjunto de R é finito e ele não tem ponto de acumulação, né? Isso mesmo. Ó aqui, ó. Note que na primeira acumulação. Aí eu vou citar aqui, ó. Por exemplo, você concorda que esse conjunto aqui, ó, ele é um subconjunto da reta de R dos reais? Sim. E os números dele? 1, 2, 3, 4 e etc. Reticências. Pronto. Esses pontos aqui, nenhum deles é de acumulação. Por quê? Olha só, para ser um ponto de acumulação, é necessário que exista um número bem próximo do número que você está chamando de acumulação. Ó, aqui perto do 1, eu tenho 0,99, né? 0,99. Pode botar mais zeros aí, 9, ou mais 9, 9,999. Perto do zero, eu tenho 0,1, 0,001, 0001, quantos você quiser aqui. Mas perto do 2, não tem ninguém, cara. O 2, aqui se eu colocar o ponto, vai ficar assim, ó, o número 1, aí dá um salto. O número 2, dá um salto. O número 3. Eu estou falando do conjunto dos números naturais. Quer dizer, perto do 1 e do 2, não tem ninguém natural aqui. Ó. Cadê? Natural não tem, não. Ah, professor, mas aqui tem o 1,1. Mas não é natural. 1,1 não é natural. 1,1 é real. Então não tem ninguém aqui perto, ó. Não tem ninguém aqui perto. Pronto. Aí entende-se a ideia de que o conjunto dos números naturais não tem ponto de acumulação. Se não é acumulação, então é o quê? A gente chama de ponto isolado. Pontos isolados. Pontos, quer ver a palavra, né? Pontos isolados. Certo? Beleza. Agora sim eu vou falar para você de conjuntos abertos. Conjuntos abertos. Quem são eles? Como eles se apresentam? Qual é a utilidade deles? Ó, conjuntos abertos. Eu vou escrever na linguagem coloquial, depois a gente passa para a linguagem matemática. Ó, um conjunto é aberto conjunto é aberto quando possui um intervalo aberto. Fechou? Pronto. Essa aqui é a definição mais acessível, digamos. Aberto, intervalo aberto. Ou seja, x menos epsilon, x mais epsilon está dentro do conjunto, vou chamar essa aqui que eu estou querendo. Essa eu não coloquei essa aqui, peraí, deixa eu colocar o S aqui, só para ficar no conjunto S. É aberto quando possui intervalo aberto, ou seja, x menos epsilon, x mais epsilon está dentro de S.
Que isso você está dizendo, professor? Estou dizendo exatamente. Se você pegar o que? Peraí. Pega aqui um A, que é o número A. B, que é o número B. É um intervalo aberto da reta, tá? Portanto, você tem aqui, ó, A, B. Aí você pega qualquer X aqui dentro. Pega qualquer número X. X pertence ao intervalo AB, né? Não? Pertence. Aí se você pegar um número bem pequenininho aqui ao lado do X, para lá ou para cá, esse pequenininho aqui é o tal do epsilon. Ele é o epsilon. Então, se você botar x mais epsilon, pô, anda um pouquinho. Se você botar x menos epsilon, volta um pouquinho. Então, quando você pega x menos epsilon, x mais epsilon, ele está dentro do intervalo AB. Tá certo? Se acontecer... aqui é o seguinte, essa bolinha aqui, ela é aberta, tá? Porque eu estou falando de intervalo aberto. Abre a bolinha aqui, ó. Abre a bolinha no B. Em outras palavras, está aqui o parênteses bem grande, parênteses aberto. X menos epsilon, x mais epsilon está em AB. Representa através de número. Beleza, bora representar através de número. Digamos que esse aberto aqui é o número 2. Isso aqui é o número 5. Isso aqui é um intervalo aberto. Representa assim, 2, 5, aberto. Aí você pega bem aqui qualquer número aqui no meio, tá? Pode ser 3,6. Pegar qualquer número aí para você não ter... Pronto. Aí quem é o tal do epsilon? Digamos que o epsilon é 0,1. Não, 0,01. Pegar um menor ainda. Pronto. Quer dizer, o epsilon, eu vou colocar o epsilon aqui, ó. De um lado vai ficar 3,6 mais 0,01, né? Que dá 3,61. Do outro lado fica assim. Esse aqui. Estou representando através de números, tá? Do outro lado fica 3,6 menos 0,01, que vai dar 5,99, né? 99. Ou 5, perdão, 5. 3,59. 3,59. Certo? Esse tal desse 3,59 e 361 é o x menos epsilon, x mais epsilon. Aqui eu estou montando o intervalo assim. O meu x não é 3,6 e o meu epsilon não é 0,01. Então, quando eu montar o intervalo dessa maneira aqui, ó, 3,6 menos 0,01, fecha aqui, vírgula, 3,6 mais 0,01, isso aqui tem que estar dentro do intervalo 2 e 5. Pronto, aqui é um exemplo bem claro com número. Isso é verdade, ó. Eu fiz a continha aqui e achei 3,59 de um lado, do outro eu achei 3,61, né? Isso aqui continua dentro do intervalo 2 e 5. Pronto. É isso aqui o que significa dizer que um conjunto é aberto. Sempre que você puder criar um intervalo aberto dentro dele. Aí você diz, professor, aí tá fácil, porque você pegou um intervalo bem grande, 2 e 5. Então pega um menor. Pega um intervalo bem pequenininho, arrochado aqui, ó. Pega quem? Pega o 1. Pega aqui o aberto, né? Bolinha aberta. Pega no número 1. Bolinha aberta. No 1,1. Ixi, rapaz. Agora arrochei o intervalo, né? Já arrochou o intervalo. A mesma coisa. Você vai pegar um X aqui dentro. Tem esse X.
Pode ser 1,01. Ixi, tá vendo? Tá bem pequenininho aqui, ó. Aí o seu epsilon, o epsilon vai ser 0,001. Então esse epsilon vai sempre existir, cara. Não tem pra onde. E do outro lado vai ser menos, né? Menos 0,001. 0,1, faltou mais um aqui. Tá certo? Então, o que é um conjunto aberto? É um conjunto onde você pode meter nele ou encontrar nele um intervalo aberto. E o que é um conjunto aberto? É um intervalo aberto. Pronto. Falei. Conjunto aberto é um intervalo aberto. Ó, esse conjunto aqui é aberto. 0,1 aberto. Esse aqui não. Opa, calma lá. Esse aqui não é aberto. A gente chama de fechado. Vou já falar que é fechado. Mas primeiro bora concluir o aberto. Em outras palavras, um conjunto é aberto, vírgula. Em outras palavras, aqui é uma vírgula, tá? Vírgula. S é um conjunto aberto. Se ou quando, né? Para cada elemento que você pegar, cada x pertencente a S. Repara aqui, ó, nós pegamos um x. De novo, a ideia do x. Este x aqui, ele é um representante, tá certo? Representante. Ele pode estar em qualquer lugar do conjunto. Pode estar aqui, pode estar lá, tanto faz. Representante. Eu peguei 3,6. Poderia ser 3,7, 3,8, poderia ser 4, 4,5, 4,9. Você poderia pegar 4,9 aqui, ó, tranquilamente. Poderia ser 2,1, tranquilamente. Qualquer número. Nesse caso aqui, o meu x foi 3,6. Pode ser qualquer número. Então, se você pegar qualquer número de S, vai sempre existir um número epsilon positivo. Tá ok. Isso aqui, ó, V epsilon de x está contido em S. E agora, professor, o que é esse negócio de V epsilon? V epsilon é a vizinhança. Aqui, escrever assim, ó, aqui, V epsilon de x é a vizinhança de x. Vizinhança de x. Agora ficou bonito, né? E o que é a vizinhança? De novo, uma palavra que na matemática significa o sentido literal dela. Vizinhança não é aquele que está perto? Está bem do ladinho mesmo? Pronto, aí, quer dizer, quando você pega aqui o exemplo que a gente pegou anteriormente, ó, o 3,6. Quando você pega aqui o 3,6, próximo dele tem o 3,61. Isso aqui é vizinhança. E próximo para a esquerda tem o 3,59. Isso aqui é a vizinhança. Ó. Vizinhança para lá, vizinhança para cá. Tá certo? E quem é a vizinhança? A vizinhança depende do tamanho do epsilon que você pegou. Quem diz o tamanho da vizinhança é o epsilon. Certo? Você pegou o epsilon aqui sendo 0,1. Então, a sua vizinhança tem tamanho 0,1. Ah, professor, se eu pegasse o epsilon igual a 1. Tudo bem, se você pega o epsilon igual a 1, aqui você iria para 4,6, né? E aqui você iria para 2,6 para a esquerda. 2,6. Isso aqui seria o tamanho da sua vizinhança. Ó. Até quando a vizinhança pode ir? É infinito isso aqui, não tem fim. Até porque os números são infinitos. Do 3,6 para chegar no 5, existem infinitos números. Literalmente você nunca chega no 5.
Você vai chegar no 4999999, vai ficar eternamente aí, não sai. Então a vizinhança é qualquer número que você consiga dar um deslocamentozinho para lá ou para cá. Tá certo? Existe um outro conceito matemático que diz o seguinte, ó, se você pegar a vizinhança do conjunto S, aliás, de S não, eu vou pegar só do ponto X. Você pega a vizinhança de um ponto X, qualquer X, tá? Digamos que seja o 3,6. Pegou a vizinhança e você fez interseção com o conjunto, isso aqui vai ser diferente de vazio. Quer dizer, vai existir pelo menos um ponto. É interessante isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Você escolheu pegar o 3,6, né? No intervalo 2, foi 2 e... Foi quanto nós fizemos lá? 2 e 5, é. Tirei esse zero daqui, tá? Deixa só 2. 2 e 5. Bolinha aberta. Bolinha aberta. Você diz assim para mim, ah, professor, você pegou o 3,6. 3,6 tá fácil. Tem muitos números do lado direito e tem muitos números do lado esquerdo. Então você pode pegar a sua vizinhança aqui o tanto que você quiser, ó. Aqui é a vizinhança, ó. Esse azul é a vizinhança. Bora diminuir essa vizinhança. Aí você diminui aqui, ó. Pega só um belisquinho. Diminui ainda mais. Pega só uma belisquinha. Não quero aumentar a vizinhança. Aí você aumenta. Aumentou, aumentou, aumentou. Opa, tá chegando perto do 5. Essa vizinhança vai para onde? Tá chegando perto. Tá chegando perto do 2. Pronto, isso aqui pode ser a sua vizinhança. Aí você diz, não, eu quero viver o perigo. Bora lá, bora fazer o perigo acontecer aqui. Eu quero uma tentativa de não encontrar essa vizinhança. Se eu não encontrar essa vizinhança, aí o conjunto não é aberto não, viu? Bora correr esse risco aqui, ó. Pegue o 5. Aí você diz, ah, não quero mais o 3,6. Agora eu quero uma vizinhança bem pertinho do 5. Eu quero ver se vai existir esse elemento aqui, né? Que eu estou dizendo que não é vazio é porque existe elemento. Em outras palavras, aqui quer dizer que existe elemento. Algum elemento. Aí você, na tentativa de encontrar vazio, você pega o 499, pronto. Ah, não quero 3,6 não, vou pegar o 499. Arrochou, você deixou bem arrochadinho aqui, ó. Aí agora danou-se, eu preciso encontrar algum número entre 5 e 499. Será que tem? Ó, eu estou no 499. E bem aqui eu já tenho 5. Será que existe algum número aqui no meio? Entre eles? E a resposta é sim. Existe. Aliás, existem infinitos. Como assim? Eu me aproximei tanto do 5? Porque eu queria deixar vazio, mas tem. Por exemplo, o 4999. Se você botou só mais um 9, foi suficiente para aparecer aqui o 0,001. Ó, pronto. Esse troço apareceu aqui, ó. Quer dizer, quando você faz a interseção do 499, a vizinhança do 499, né? Vou botar assim, ó, vizinhança do 499. Vê que você faz interseção com o 5, vai sobrar aqui o 0,001, tá certo? Que isso aqui é diferente de vazio, conforme a gente escreveu aqui. Fechou? Então, esse aqui é o poder de um conjunto aberto. Se você encontrou um intervalo aberto, pronto, esse conjunto é aberto. É a definição de conjunto aberto. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui um teorema de conjunto aberto. Teorema legal, viu? Teorema. Ó, o teorema diz o seguinte. Se você tem aqui um conjunto A1
e A2, dois conjuntos, melhor dizendo, né? São dois. Abertos, né? Você tem dois conjuntos abertos. Quer dizer, você tem dois intervalos. Não importa onde eles estejam, sim, perto ou longe, tanto faz. Dois intervalos abertos, portanto, dois conjuntos abertos. Certo? Então, quando você fizer a interseção, A1 interseção com A2, continua sendo aberto. Continua sendo aberto. Certo? E ainda, vou botar duas aqui, ó. E ainda. O que acontece ainda mais? A lambda, com lambda pertencente a L aqui. Eu vou já explicar o que significa essa notação. Se isso aqui é uma família, de novo uma palavra que é o sentido literal. O que é uma família de conjuntos abertos? São vários abertos. Vários, não são só dois, não. São vários. No primeiro caso eu peguei só dois, né? Bora pegar só dois, tá? Agora não. E ainda, se eu pegar uma família gigante de abertos, vários. A1, A2, A3, A4, vários. É uma família de abertos. Família de abertos. E eu faço a reunião deles. A reunião. Quem é essa reunião? É quando eu faço assim, ó. Eu vou unir, vou chamar de A aqui, só A, sem o lambda. A reunião de todos os abertos, a lambda é aberta. Que massa aí, né? Aqui tem duas afirmações. Ó. Uma afirmação que eu escrevi. Eu vou escrever assim, ó. Não, tá bom aí, tá bom. Aqui estão duas afirmações, tá? Primeiro, ela diz que se dois, A1 e A2, são abertos, a interseção continua sendo aberta. E a outra afirmação, se não é só dois, não, agora eu quero vários, o tanto que você quiser. Por isso que eu chamei de A lambda. Esse lambda aqui quer dizer a quantidade que você quiser. Você tem A20, A50, 50 conjuntos abertos. Se você unir todos eles, continua sendo aberto. Tá? Bora provar isso aqui. Isso é um teorema. O teorema tem que ser provado. Prova. Ó, primeiro. Eu vou provar a primeira afirmação, tá? Primeira afirmação. Aqui diz assim, ó. Por hipótese, A1 e A2 são abertos. Né? E o que é aberto? Volta aqui, ó. O que é um conjunto aberto? Se você puder conseguir esse intervalo aberto dentro dele. Ele é aberto. Por hipótese, A1 e A2 são abertos. Então, o que você faz aqui, ó? A1 e A2 são abertos. Então, olha cá. Olhando para A1 é aberto. O que isso significa? Você pega aqui existe um epsilon 1 maior do que zero. Tá, ok. X menos epsilon 1, x menos epsilon 2 está contido em A1. Não é isso a definição de aberto? E isso aqui é exatamente dizer que o conjunto é aberto. Você consegue esse intervalo dentro dele. Ó. A é aberto. S é aberto, né?
x menos epsilon, x mais epsilon, está contido em S. Aí aqui eu estou dizendo assim, ó, A é aberto, A1 é aberto. Ok, se A1 é aberto, então eu consigo esse intervalo dentro dele. Aí a outra afirmação, A2 é aberto. Mesmo raciocínio. Eu só vou trocar o epsilon aqui, ó. Epsilon 2 é maior do que zero. Tá ok. X menos epsilon 2. Aqui é epsilon 1 de cima, tá? Epsilon 1 aqui. São dois epsilons diferentes para cada conjunto. Está contido em A2. Fechou? Agora é o seguinte. Você vai pegar o menor desses epsilons que você tomou aqui, ó. Tome ou escolha epsilon como sendo o menor de epsilon 1 e epsilon 2. É assim que a gente escreve em matemática o menor. Você escreve o mínimo, aí abre uma chave, escreve o número epsilon 1, ponto e vírgula, e o outro epsilon 2. Escolhe o menor, tá? Entre eles. Se você escolher o menor, então, o que acontece aqui, ó? Você escolheu o menor. Então, x menos epsilon, x mais epsilon, está contido no A1. Veja bem, ó. Quando você tomou epsilon 1, x menos epsilon 1 estava em A1. Agora você pegou um número menor do que o epsilon 1, que pode ser o próprio ou então o outro, se o outro for menor. Então, lógico que ele vai estar dentro do A1, né? X menos epsilon está em A1, A1 é aberto. E também, vou até acrescentar, e também, que são duas interjeções, né? Ou duas conjunções de soma. Eu estou sendo redundante aqui, ó. E também ainda ocorre a mesma coisa. X menos, vou escrever aqui na frente, ó. X menos epsilon, x mais epsilon, está em A2. Por que, professor, que também está em A2? Porque você escolheu epsilon como menor entre epsilon 1 e epsilon 2. Então, se você botar o epsilon na primeira situação, que é uma vírgula, tá? Ele vai estar em A1. E se você botar na segunda situação, também está em A2. Está em A2. Aí a conclusão disso aqui. O que a gente já aprendeu? Se um elemento está no A1 e também está no A2, então ele está onde? Está na interseção. Não foi assim que a gente aprendeu? Então, ó, x menos epsilon, x mais epsilon, está na interseção de A1 com A2. Não foi não assim que a gente aprendeu, ó. Você tem aqui um conjunto A1. E tem aqui um outro conjunto A2. O x menos epsilon está aqui dentro. E x menos epsilon também está no A2. Então ele está na interseção, né? Assim não? É assim, rapaz. Interseção. Está na interseção. E o que significa isso aqui? Se o x está na interseção? Significa que x é um ponto interior, é um ponto que está dentro, é um ponto interior. É exatamente isso que eu gostaria de chegar. Ó. Logo, A1 interseção A2 é aberto. Eu não escrevi aqui a tese não, né? Igual a gente fez nas outras aulas, ó. Mas deixa eu escrever aqui, ó. Bora lá, dá pra gente recapitular aqui, ficar legal, ó. A nossa hipótese é que A1 e A2 são abertos. Então, isso aqui acontece. Aí, o que é a minha tese? Eu vou escrever aqui ao lado. A minha tese é mostrar que a interseção A2 é aberta. Certo? Essa é a minha tese.
Só que para eu mostrar que A1 interseção A2 é aberto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que x menos epsilon, x mais epsilon, está dentro de A1 interseção A2. Isso aqui eu tenho que provar, tenho que mostrar. Teria, né? Aí, só que nós já mostramos aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é a nossa tese, ó. X menos epsilon, x mais epsilon está dentro de A1 interseção A2. Se está dentro, se eu conseguir o intervalo aberto, então aberto. Então o A1 interseção A2 é aberto. Fechou, tá aprovado. O primeiro lado, né? Falta o segundo, né? Falta a segunda afirmação. Agora, a segunda afirmação diz assim, agora não tenho só dois, não. Eu tenho um bocado deles, uma família, uma infinidade. Aliás, uma afinidade, né? Que tem fim. Tem uns 50, tem uns 200. Será que continua sendo aberto? Agora é união, tá? Bora lá. No outro caso, no segundo caso, vírgula, o que você vai ter aqui, ó? Você pega um x que está em A. Quem é A? É um aberto, né? A é um conjunto aberto. Porque eu estou dizendo assim, ó, você pegar uma infinidade, uma família de conjuntos abertos. Então pega um x A aberto. O que acontece? Tem que existir aqui um lambda pertencente a L. Esse lambda pertencente a L é algum número. Você não tem vários deles? 50 conjuntos, 200. Imagina que você tenha 50. Você tem 50 conjuntos abertos. Então, se você escolher um número aleatório, o número 26, por exemplo, vai ter um conjunto A26. Não? Que ele está na família de conjuntos. E ele é aberto. Certo? Existe um lambda, um númerozinho que vai ser o índice que você escolher. Na verdade, é qualquer número que você escolher, tem que ser natural. Escolha um número 13. Pronto. Então tem o conjunto A13. Deixa eu exemplificar aqui, cara. Ó. Vamos supor que você escolheu 50 conjuntos. 50. Esse lambda aqui, que eu me referi, ó, ele pode ser qualquer quantidade. 200, 1 milhão de conjuntos. Tá, mas digamos que você escolheu só 50. Eu quero escolher 50 conjuntos abertos. Tá, escolha 50. Nós queremos mostrar que a união deles é aberta. Se você escolher 50, então vai ter aqui, ó, o A1, tudo aberto. O A2, o A3, o A4, reticência. Até chegar no A48, A49 e A50. Tudo isso aqui são conjuntos abertos. Beleza. Aí você escolheu um por acaso. Você veio lá e diz, professor, eu quero esse bem aqui, ó, o A48. Beleza. Pronto, é isso aí onde eu estou escrevendo isso aqui. Ó. Se você escolher um elemento, ó, pega o X que pertença ao A48, a toda essa família, né, a união de todos. Não necessariamente o A48. Pega um elemento X, certo? Eles estão todos misturados aqui, ó. Você foi lá e pegou um por acaso. Pegou um, beleza. Pega um X, beleza. Então, é isso que eu quero dizer, ó. Então, vai existir aqui, ó, um número 48. Tá ok? O X pertence ao A48. É isso aqui que eu quero dizer. Certo? Em uma família de conjuntos, você foi lá e pegou um elemento. Um elemento. Esse elemento tem que estar em algum conjunto. Não é possível, né? Aqui tem um monte de X espalhado aqui, ó. Tem elemento no A1, tem elemento no A2, tem elemento no A3, tem no A4. Tá cheio de elemento aqui, ó.
Aí você pegou um por acaso, pô, esse 1 está lá no 48, pronto. Poderia estar no 2, no 3, enfim, qualquer um. 48. Eu escolhi o 48 aí. Certo? Agora que você concorda que esse 48 é aberto? Claro que todo mundo aqui é aberto, né? Todo mundo é aberto. Beleza. Se todo mundo é aberto, então o que acontece aqui, ó. Como o seu A lambda, que no caso aqui é o seu A48, né? É aberto. O que acontece? X menos epsilon, x mais epsilon está dentro dele, do A lambda, que no seu caso aqui é o A48. Está lá dentro, certeza que está lá dentro. E esse, você concorda que esse A lambda aqui, ó, está contido no A grandão aqui, ó? O A lambda está dentro do A? Tá. Então aqui você vai direto, ó. Logo, x menos epsilon, x mais epsilon, está contido em A, que é a união de todos os A lambda. É aberto. Pronto, fechou. Agora vamos falar de conjuntos fechados, viu? Conjuntos abertos já chega. Agora bora para conjuntos fechados. Conjuntos fechados. Ó, o conjunto fechado é o seguinte. O fechado, eu já vou logo dizendo aqui, ó. É um intervalo fechado. Grande coisa, hein? Desse tipo aqui, ó. AB. Pronto. Esse conjunto aqui é fechado. Certo? Então, a gente escreve assim, ó. Um conjunto. Vou chamar de F, tá? F de R é fechado se o seu complementar, lá vem, hein? O seu complementar, quem é o complementar dele? É a reta tirando ele. É aberto. Tá, ó. Um conjunto é fechado se o seu complementar for aberto. Que negócio é esse, professor? Exatamente. Ó. Vamos supor que F, que é a definição, né? Que é uma... Vou chamar de explicação. Ó, vamos supor que F é o intervalo AB fechado, né? Tá certo? Isso aqui é fechado. E quem é F complementar? F complementar é tudo que tem fora, só não pode ser o A e o B. Então, por um lado, você vai ter menos infinito até A. E por outro lado, você vai ter do B até o mais infinito, né? Porque você está pegando todo mundo. Pronto. Isso aqui é aberto. Intervalo aberto. Então o F é fechado. Quer dizer, o complementar dele é aberto. Então ele é fechado. Um exemplo com números. Tá, com números. Digamos que o seu F seja 2 e 3. 2 e 3. Quem é o complementar? É o pedaço que vai do menos infinito até o 2, que não pode incluir o 2, porque o 2 já está no F. Então, ó, bolinha aberta aqui, unido com um pedaço que vai do 3 até o mais infinito. Eu não posso colocar o 3, porque o 3 está no F. Pronto, então você acaba de ver que esse conjunto aqui é aberto. Ó. Mas o meu F é fechado.
Aí a gente diz assim, ó, um conjunto é fechado quando o seu complementar é aberto. Beleza? Em outras palavras, um conjunto fechado é um intervalo fechado, viu? É assim que funciona. Observação. A reta R é aberta. Por quê? Porque... Oh, perdão, deixa aí. R é aberto. E outra coisa aqui, ó. R é fechado. Como assim, professor? Agora bugou, né? É, exatamente. O R ele é aberto e também é fechado. E o vazio? O conjunto vazio é aberto. E o conjunto vazio também é fechado. Por quê? Porque esses dois aqui, um é o complementar do outro. A gente diz que eles se complementam. Quer dizer, se você pegar o R menos o R complementar, que é a mesma coisa de você escrever R menos o vazio, né? E se você pegar o vazio menos o vazio complementar, é melhor escrever o vazio menos a reta. Quer dizer, quando isso aqui é fechado, isso aqui é aberto. Aliás, quando quando o R é fechado, o vazio é aberto. Quando o R é aberto, o vazio é fechado. Então o R é aberto, tanto é aberto quanto fechado. E o vazio também, mesma coisa. Agora, eles não podem ser abertos ao mesmo tempo. Que troço é esse, hein, professor? É aberto e é fechado. É fechado e aberto. Mas só que não ao mesmo tempo, né? Na hora que um for aberto, o outro tem que ser fechado. Na hora que o outro for fechado, um tem que ser aberto. Beleza? Beleza. O que mais a gente tem aqui dos conjuntos? Aqui, ó. Outra observação aqui, vou continuar usando assim, ó. Um conjunto F da reta aqui, ó. Ele é fechado se e somente se. Não tinha escrito um desse ainda, né? Se somente se é quando vai para lá, vem para cá. F contém todos os seus pontos de acumulação. Se F contém todos os seus pontos de acumulação. Agora, lembra que eu falei para vocês que ia falar uma coisa interessante aqui, ó. Bora voltar aqui quando a gente tava falando de ponto de acumulação, ó. Tá certo? Ó. O que é ponto de acumulação? É quando você faz a interseção desse ponto com o conjunto, a interseção, e vai sobrar uma besteirinha aqui que a gente chama de epsilon, né? Ó. Então, você pega aqui o seu F e você escreve dessa maneira aqui, ó. Do jeito que a gente estava fazendo lá. Desse caso aqui, o 0 não pertence a F e o 1 também não. E eles são pontos de acumulação. 0 e 1 são pontos de acumulação. Tá certo? Aí, assim, o que a observação está dizendo? Ele só é fechado se contém todos. Então, esse conjunto aqui, ele não pode ser fechado, porque o 0 está fora e o 1 está fora. Como é que você conserta isso? Escreva assim, ó.
Fecha o conjunto 0, 1. Agora sim, ó, o 0 pertence a F e o 1 pertence a F. Aqui, ó, F é fechado. Tá certo? Nessa primeira situação aqui, não é fechado. Não é fechado. Nessa segunda situação aqui, é fechado. Ou seja, os pontos de acumulação, tá todo mundo dentro dele? Tá, então é fechado. Ficou algum de fora? Não é fechado. E aí a gente pode brincar com isso aqui assim, ó. 0, 1. Fecha de um lado e deixa aberto do outro. Isso aqui não é fechado. Fecha no 0 e abre no 1, não é fechado. Abre nos dois. Opa! Se você abrir nos dois, também não é fechado. Só é fechado se fechado os dois lados. Aí sim, esse conjunto aqui é fechado. Beleza? Aí vem esse outro conceito aí, Gorley. Só é fechado se contém todos os seus pontos de acumulação. Mais uma observação. F é fechado. Tudo isso aqui são maneiras de dizer que o conjunto é fechado. Para qualquer sequência, se para qualquer sequência que você pegar dentro do conjunto, qualquer sequência, vou pegar a n, né? Você pega uma sequência n em F, tá aqui um conjunto, você pegou uma sequência lá dentro dele, né? Se qualquer sequência que você pegar, o limite de AN é igual ao número L aqui, né? O L também tem que pertencer a F. Aí você diz que o conjunto é fechado. Bora fazer um desenho. Isso aqui é lindo, isso aqui é muito massa, ó. Digamos que aqui seja o conjunto F. Aí você tem aqui uma sequência, é a N, eu chamei a N, né? Vou botar a N aqui. Aí bem aqui tá o limite dela, ó. L. A sequência tá convergindo para cá, beleza. Esse conjunto aqui é fechado. Agora, se você tiver isso aqui, vou chamar de S, tá? Pega aqui o AN, o limite dela vem, saiu fora, ó. O L tá lá fora. Vou botar até a palavra aqui, ó, dentro. Tá fora. Então, se o conjunto AN ou o conjunto F possui tanto a sequência quanto o limite, a N converge para L e L está dentro de F, aí esse conjunto aqui é fechado, viu? Convergiu para fora, não é fechado. Certo? Aqui é só mais um conceito de dizer que é fechado ou não. Beleza? Agora vem outro conceito. Não, calma lá, tem mais, né? Outra observação aqui. Na verdade, isso aqui é um teorema, né? Teorema. Ó. Se F1 e F2 são conjuntos fechados. Você tem dois conjuntos aqui fechados, né? Então, se você fizer a união deles, também é um conjunto fechado. Certo? Tem dois conjuntos fechados. Quando você unir eles dois, vai continuar sendo fechado. Outra coisa. Se F lambda é uma família, de novo a família, né? É uma família de fechados.
Você tem vários deles aqui, vários. Não é só dois, não. Você tem vários. A família de conjuntos fechados. Então, a interseção deles, eu vou chamar de F aqui, tá? Só F sozinho, sem o número. No caso, vai ser a interseção dos F lambda. Lambda pertencente a L. Também é fechado, é um conjunto fechado. Massa isso aqui, né? Se você tiver só dois, a união é fechada. Se você tiver vários deles, a interseção é fechada. Certo? A prova desse teorema aqui, eu vou deixar para vocês. A gente faz nos exercícios, tá? Vou colocar na nossa lista de exercícios. Quando a gente resolver a lista, aí a gente faz essa prova aí. Não é tão difícil. Você vai usar os conceitos aqui que a gente escreveu, tá? Né? Lembra quando foi na hora de provar o aberto? Ó? A gente só usou o conceito de aberto. Nada mais. Eu vou até destacar aqui coloridão. Vou botar de verdinho, ó. Ó, isso aqui, ó. Cadê? Não. Conjunto aberto. Cadê? Ó, aberto. Isso aqui é aberto. É a única coisa, é a única definição, é a única informação que você tem de um conjunto aberto. Beleza. Então use ela aqui na hora de fazer a prova. Tá aqui, ó. Isso é o que nós usamos como hipótese. E já chegamos aqui na demonstração onde queríamos chegar. Fechou? Então use a mesma coisa. O que é fechado? Quando complementar, é aberto. Aí rapidinho você consegue provar aqui, ó. Exercício. Fechou? Agora vem lá um conceito importante, que é conjunto compacto. Conjunto compacto. O que são? O que são os conjuntos compactos? Um conjunto é compacto. Compacto. Quando é que o conjunto é compacto? Quando é limitado e fechado. Quando é limitado e fechado. Fechado. Certo? É limitado, é fechado, então é compacto. Beleza? Vamos lá. O que eu digo mais dos conjuntos compactos aqui, ó? Exemplos. Todo intervalo da reta é um conjunto compacto. Todo intervalo do tipo assim, ó, AB de R, né? Deixa eu corrigir aqui. Esse intervalo aqui tem que ser da reta, tá? Vou botar assim, ó. É compacto. Todo intervalo da reta é compacto. Agora, quando se trata de sequência, em outras palavras, aqui é interessante esse negócio de compacto. Você mostra assim, ó. Eu vou botar um marcador aqui, ó. Conjunto compacto. O conjunto é compacto quando é limitado e fechado ao mesmo tempo, tá? Ó, ele é limitado em cima pelo A, pelo B, embaixo pelo A. E é fechado pelos mesmos números. Aí, ó, em outras palavras, um conjunto. Agora eu vou dar um nome a ele aqui, tá? Vou chamar de K. Um conjunto K é compacto. Esse K é da reta, viu? Aqui eu tenho que colocar aqui que é de R. Que é de R, tá? Vou botar aqui que ele
ele está dentro do R. O conjunto K de R é compacto? Se, somente se, vírgula e somente se. Toda sequência xn, AN, né? Eu estou chamando de AN, né? Desde o início, toda sequência AN de pontos, é claro, sequência de pontos de K possui subsequência aí a subsequência a gente não, em geral a gente não diz o mesmo nome, o mesmo nome da AN, a gente diz ANJ, tá? Para você entender que aqui é uma subsequência que está dentro da sequência convergente para algum ponto de K. Para algum ponto de K. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa parecida com esse aqui, ó. A diferença é que aqui é subsequência. Você tem aqui a N, né? A sequência. Se você encontrar bem aqui a NJ e ela convergir aqui, claro que vai ser para o mesmo limite, né? Dentro do mesmo conjunto, fechou, esse conjunto acaba de ser eleito como compacto. Por quê? Além de ser fechado, limitado, isso, além de ser fechado, que já dissemos que ele era fechado, né? Tem uma sequência convergente. Agora, se você conseguir uma subsequência, pronto, aí fechou. Concluiu que o conjunto, além de ser fechado, é limitado, portanto, é compacto. Tá certo? Limitado, fechado. Tem subsequência convergente. Beleza. Agora aqui vem um teorema que ele é muito importante dentro da teoria de conjuntos fechados. Olha lá, vou escrever aqui, ó. Primeiro, chama-se cobertura. Cobertura. Tem o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido da palavra em português, né? Chama-se cobertura de um conjunto. Eu vou chamar esse conjunto aqui de X, tá? X grande. Se fosse um X pequeno, seria um elemento. A uma família. O que é família? São vários deles. Então, chama-se cobertura de um conjunto a uma família C. Eu vou chamar de C só para a gente lembrar de cobertura, tá? Cuja reunião contém X. Pronto, aqui já mata o conceito. Já entende-se o conceito. Uma reunião contém X. Quer dizer, você pega bem aqui um conjunto X. Tá aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Aqui é o conjunto X, tá? Vou botar aqui, começa no A e termina no B. Aí você vem aqui com vários outros conjuntos fazendo isso aqui, ó. Aqui são intervalos, tá? Intervalo da reta. Pronto. Aí você observa que o X, ele está realmente coberto por esses outros intervalos, ó. Esse com esse. Vou mudar as cores aqui, né? Ó. O intervalo verde. Não, foi demais. O intervalo verdinho juntando com o intervalo. Eu quero mudar a cor aqui, né? Juntando com o intervalo rosa, juntando com o intervalo amarelão, ó, cobriu todo o intervalo azul. Não tá cobrindo? Tá assim. Pronto, aí isso aqui é uma cobertura. Isso aqui de cima é uma cobertura.
Cobertura de quem? De X. Não está cobrindo X? Tá. Isso é a cobertura. É o mesmo sentido da palavra, né? Do português, literalmente. Ó, quando você diz assim, ó, eu vou colocar cobertura na minha casa, né? E você está colocando várias pecinhas que conseguem cobrir você. Você é o X. Vamos pegar você não, vamos pegar um armário, ó. O armário, peraí, vou abrir mais uma folha aqui. Ó, o que eu quero entender na cobertura. Digamos que você tem aqui na sua casa o armário. O armário é um conjunto, né não? Lá dentro tá cheio de coisa, cheio de elementos. Você quer fazer aqui uma cobertura. Aí o que você faz? Você vai botando pecinhas. Coloca uma peça. Coloca outra peça. Outra peça. Essas peças são o telhado, as telhas. Eu estou escrevendo dessa maneira, mas entenda como sendo o telhado. Bota o telhado então, que é uma telha. Outra telha. Outra telha. Outra telha. A telha grandona aqui. Pronto. Cada telha dessa aqui é um outro conjunto. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Pronto. Quando você junta toda essa família aqui de C1, C2 até C lambda, isso aqui dá o que a gente chama de cobertura C. Tá certo? E aí, o que diz o conceito aí, ó? O armário é X, né? O que diz o conceito de cobertura? É uma família cuja reunião contém X. Quando você reúne todas essas telhas, elas vão estar cobrindo o X. Então, é literalmente isso nos conjuntos. Essa é a cobertura. Tá certo? Aí agora vem o teorema. Teorema de Borel-Lebesgue. São duas pessoas, dois matemáticos. Ele diz o seguinte, ó, toda cobertura aberta. Cobertura aberta. O que é cobertura aberta? É quando você não faz a caliça. Lembra da caliça? A caliça funciona como... Rapaz, isso aqui é massa demais, ó. Quando você coloca... Vou puxar para cá, fica melhor de entender, ó. Quando você... Digamos que aqui seja a biqueira, né? Sua casa. Quando você não faz a caliça, você deixou em aberto aqui a caliça. Deixou em aberto, tá vendo? Deixou em aberto. Cobertura aberta. É o mesmo significado. Se a sua cobertura da sua casa aí, ó, ficou aberta, quer dizer, você não fez a caliça. Quando você faz a caliça, fechou aqui, ó, você acaba de fechar e dizer que a cobertura é fechada. Nesse caso, eu estou dizendo que a cobertura é aberta, tá? Aí veja como é a história, como é fácil, ó, compreender essa história, ó. Se esse troço aqui estava aberto, quando eu coloquei a caliça, eu acabei de colocar aqui, ó. Bora lá. Lembra do S? Ó, cadê? Não, aqui. Cadê? Aqui, ó. Se o intervalo era aberto, né? Quando eu coloco o 0 ou então o 1, eu acabei de fechar. Então, eu acabei de colocar o ponto de acumulação dentro do conjunto. Lembra essa palavra, ponto de acumulação. Aí, agora veja, ó. A caliça, ou biqueira, como se chama, na minha terra chama de caliça. Ela é o ponto de acumulação. De qualquer forma, ela é ponto de acumulação, tá? Se você colocar... ela vai ser o ponto de acumulação, porque ela acaba de pertencer à cobertura. Se você não colocar, ela continua sendo ponto de acumulação.
Porque a água vai acumular aqui de qualquer maneira. Então, isso aqui é a acumulação. Quando você coloca ela, você está dizendo que a cobertura agora é fechada. Você está fechando. Está ali trabalhando com o conjunto fechado. Se você tirar ela, o conjunto fica aberto. A sua cobertura fica aberta. De qualquer forma, ela é um ponto de acumulação. Não tem jeito. Porque a água vai se acumular lá. Fechou? Melhora a compreensão. Tá. No Teorema de Borel-Leberg, ele está se referindo à cobertura aberta, tá certo? Não precisa ter a caliça. Não precisa ter pontos de acumulação. Não precisa ter extremo nos intervalos. Extremo fechado, melhor dizendo. Né? Extremo aberto sempre vai existir. Toda cobertura aberta de um conjunto compacto o conjunto tem que ser compacto, tá? O compacto, portanto, no caso, o X é compacto. O seu armário é que é compacto. Quando ele fala compacto, ele está se referindo ao seu armário. Seu armário tem portas e você fecha as portas dele. Essas portas são os pontos de acumulação. Fechou. De um conjunto compacto, possui subcobertura finita. Possui subcobertura finita. Quer dizer, uma hora essa subcobertura acaba. Claro, né? Você vai colocar telhas infinitas no seu telhado, né? Não. Mas mesmo assim, ó, se você pegar uma aberta aqui, ó, uma cobertura aberta, quer dizer, aqui dentro, ó, esse rosa aqui é uma cobertura aberta, porque não está na caliça, né? Não incluiu a caliça. E essa subcobertura ela é finita. O rosa aqui é a subcobertura, tá? Ela é finita porque tem hora que ela acaba, então ele está dizendo que essa subcobertura, além de acabar, ela é aberta. Melhor, pera aí, calma lá. A cobertura grandona for aberta, ela vai ter uma subcobertura que é finita, ela tem fim. Beleza? A prova desse teorema. Aprovei esse teorema. Vou deixar também para a gente fazer nos exercícios, tá? Ele é bem teórico. É uma prova teórica. A gente usa os conceitos de aberto. Beleza? Agora eu vou falar de um conjunto importante, que é chamado de conjunto de Cantor. Cantor. Cantor é o nome de uma pessoa, George Cantor. Conjunto do cantor, né? Mas aqui é o nome de uma pessoa, tá? Cantor, George Cantor. O conjunto de Cantor, ele é o seguinte, ó. É compacto. Ou seja, é limitado e fechado. E não possui cobertura aberta. O que mais? O interior dele é vazio. Interior vazio. Todos os seus pontos são de acumulação. Estranho isso aqui, né? Acumulação. Deixa eu comentar um detalhe aqui, ó. Quando você tem um conjunto assim, ó, 1, 2, 3, os naturais, por exemplo, né? Esses pontos aqui, ó, eles não são de acumulação. Aí a gente chama ele de isolados, pontos isolados. Tá certo? Pontos isolados. Por quê? Eles não têm vizinhos, não há vizinhança neles. Não tem ninguém aqui por perto, ó. Não há. Não há vizinhança. A gente diz que eles são isolados. De fato, né? Quando você diz que uma pessoa mora lá em cima da montanha, não tem nenhum vizinho. Ele mora num lugar isolado, sem vizinhos. Isso acontece com os naturais. Com os inteiros também, mesma coisa, tá? Mesmo raciocínio, mesma coisinha. Pois bem, o conjunto de Cantor, os pontos dele, do conjunto de Cantor, eles são de acumulação.
é o contrário de isolados. Quer dizer o seguinte, não são isolados. Não são isolados, não. Aí você diz, professor, qual é a diferença? Pega aqui um número real, 1. Se você pegar o real agora e pega o 0,5. Pode ser o 1 também, tanto faz. Agora não, o 0,5 não, ele tem vizinhos. Ó. Ele tem o 0,51. Ele tem o 0,49. Quer dizer, aqui a vizinhança. Ó. Na reta tem vizinhos. A gente chama de vizinhança, né? Nos naturais não, o natural não tem vizinhança, é isolado. A reta não, a reta tem vizinhança, vizinhos. Aí esse ponto aqui, ele é acumulação. Nos naturais não, aqui não é acumulação, não é acumulação. Tá certo? Na vizinhança é acumulação, na reta não é. Ou nos naturais não é, na reta é. Tá? Corrigindo aí. Então, no conjunto de Kendall, todos os seus pontos são de acumulação. Faz sentido de ser compacto, né? Lembra que o compacto? Cadê o compacto? Aqui, ó. Limitado e fechado. É compacto, toda sequência possui uma sequência convergente. Essa tal de convergência aqui vai ser para um ponto de acumulação. Ela tem que convergir para algum lugar. Pronto, fecha a ideia aqui. Que mais uma coisa? Ele não enumerável. Não enumerável. E o que é não enumerável? Você não pode contar os elementos dele, são infinitos elementos. Além de ser infinito, você não consegue dar um salto sem esquecer nenhum, né? Em outras palavras ainda, dá para ter uma... Não é possível ter uma função bijetura dos naturais no conjunto de Cantor. Mas o conjunto de Cantor, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é a junção dos terços médios. Você pega aqui o 0,1 do intervalo 0,1. 0,1. Vou botar grande aqui que eu preciso dividir ele. Tá, o 0,1 é assim que funciona. Aí você quebra, você corta aqui, ó. Tira fora esse pedaço aqui, ó. Tira. Vou botar de vermelho, né? Vou botar de vermelho. Aqui é 1 terço. Aqui é 2 terços. 0, 1 terço, 2 terços e 1. Esse pedaço aqui ele sai fora. Tira. Aí do pedaço que sobrou, você faz o mesmo raciocínio. Ó. Vou botar de preto, né? Aqui é o pedaço que sobrou. Sobrou aqui e sobrou isso. Aqui é o 0 e aqui é o 1, né? Aí o que você faz? Você tira, de novo, você tira essa parte, esse terço médio aqui, ó. Isso aqui você jogou fora. Aqui também é a mesma coisa, ó. Jogou fora. Aqui tudo é um terço, tá dividindo, tá dividindo em 3 pedaços iguais, jogando fora do meio, tá? Aqui ficou, portanto, 1 nono. Aqui ficou 2 nonos. E aqui ficou 7 nonos, né? E 8 nonos. E o 1 fecharia o 9 nonos. Por que 2 nonos? Porque quando você divide por 3 e divide por 3 nonos, você acaba de dividir em 9 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui já estava fora, né? Aí veja, o que está acontecendo aqui, ó. Esse novo pedacinho que sobrou, do 0 até 1 nono, que é um novo pedacinho, tá? Que é 1 terço. 2 terços. Você vai dividir ele de novo em 3 pedaços iguais. Aqui também, ó. 2 nonos. Divide em 3 pedaços. E aqui também, ó. 2 terços. E aqui também, do 8 nonos até 1. Divide em 3 pedaços. Bora lá, bora dividir em 3 pedaços iguais. Pega de vermelho. Dividiu aqui, aqui. Esse pedaço do meio você joga fora. Joga fora.
Jogar fora. Jogar fora. Pronto. Aí, quem continua aqui? Quem continua vai ser do 0 a esse pedacinho aqui, ó. Aí continua aqui esse pedacinho até o nono. Aí continua aqui esse pedacinho do 2 nonos até aqui, que eu não sei quem. Tem que dividir aqui pra gente saber. Aí continua esse outro pedacinho aqui, ó. Esse outro pedacinho. Esse outro pedacinho, que é 7 nonos, né? Aqui é outro pedacinho. E aqui é outro pedacinho. Tá vendo? Ó? Cada operação que você faz, você vai dividindo ele em pequenos fragmentos, jogando um terço fora, um terço fora, um terço fora. Aí esses fragmentos que vão sobrando aqui são os elementos que pertencem ao conjunto de Cantor. Tá certo? Esses pedacinhos aí. Pronto, esse é o famoso conjunto de George Cantor. Então nós vamos parar por aqui com a aula de topologia. Nos vemos na próxima aula. Até mais.